Graças a Deus, que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Senhor da igreja, seja com todos vocês, irmãos e irmãs. Amém? Eu quero convidar vocês para fazermos uma leitura bíblica em Mateus, capítulo 16. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você puder fazer a gentileza, você que está aqui com a gente, de ficar em pé para a gente fazer essa leitura, a gente vai orar logo após e pedir ao Senhor que através dessa palestra Ele também ministre no seu coração, ministre também sobre a sua vida. Mateus capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhes afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor Jesus, vamos pedir para que o Senhor da igreja possa revelar para nós a sua vontade, possa falar para o nosso coração através da sua palavra, da sua revelação. Vamos falar em nome de Jesus? Ore comigo, por favor. Querido Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos e celebramos, declaramos agora a tua santidade, porque tu és de fato santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a tua glória está sobre toda a terra, porque tu és o Senhor dos céus e da terra. Por isso, Senhor, nós nos reunimos aqui primeiramente para te exaltar e te glorificar. Tu és o dono de toda a glória, o Senhor merece toda a honra, toda a adoração, Senhor. E nós temos certeza de que o seu coração se alegra por ver o seu povo celebrando a ti com alegria, com júbilo, com sinceridade. Senhor, nós vamos agora, a partir desse momento, refletir sobre algumas questões bíblicas, algumas posições bíblicas, que a tua palavra seja exaltada, Senhor, que a tua palavra seja evidenciada, que o Senhor fale, Senhor, através de nós, em nome de Jesus, com cada pessoa que está com a gente aqui presente, com cada pessoa que está também no seu lar, acessando a este conteúdo. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Podem se assentar, por favor. Quero dizer aqui, para mim, é uma alegria muito especial poder estar aqui com os irmãos, novamente no Rio de Janeiro, aqui nesta igreja, a primeira vez que a gente teve a oportunidade ali junto com o pastor Celso, numa aula, né, do setup, já faz alguns anos, mas estar aqui reunido com a igreja, com o povo de Deus, com vocês que representam aqui a convenção, é uma alegria muito grande. E eu gostaria de deixar aqui a minha admiração, né, para esta convenção, para o Ministério de Proclamação, o Ministério de Ensino Regional aqui da convenção, por essa iniciativa. É uma alegria mesmo, uma bênção, ter esse ambiente onde a palavra de Deus pode, de fato, ser exaltada, as Escrituras. Graças a Deus. Nós temos a missão aqui hoje de começarmos este assunto. Daqui a pouco o pastor Júnior, o pastor Samuel vai continuar. E o nosso tema é o significado da eclésia ou eclesia. O que isso significa? O que a igreja significa? Quando a gente vai olhar para
o significado em si da palavra eclesia, a gente vai ver que ela era usada lá no tempo da Bíblia, no ambiente bíblico ali, no contexto bíblico, para significar uma assembleia dos cidadãos que foram chamados por um arauto. Então, algumas questões ali sociais eram decididas por essa assembleia. Então, a eclesia ou eclésia significa ajuntamento, significa reunião, assembleia, é onde o povo se reunia para tratar de algumas questões ali de seus interesses ou de interesse social. E aí, quando a gente vai para a etimologia da palavra, que é usada por Jesus aqui para se referir a esse povo que se ajunta e que se reúne em torno dele para, de fato, constituir a sua igreja, a gente vai entender que a ideia ela é uma junção de duas palavrinhas, né, que é para fora, e kalel, que é chamar ou convocar. Então, talvez se a gente fosse traduzir de forma literal, igreja, eclesia é chamados para fora, né? Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que Deus chamou um povo para fora do ambiente corrompido onde ele vivia, para que ele pertencesse agora para um povo escolhido, um povo que faz parte do seu reino, que foi chamado, inclusive, para anunciar as virtudes daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos esse povo chamado. Se a gente fosse pegar as definições bíblicas, a igreja ela aparece como a família de Deus, é o povo, a família da fé, é o povo chamado de povo de Deus, cidadãos do reino de Deus. Ela tem várias metáforas, ela é chamada de edifício, ela é chamada de cooperadores. Nós somos esse povo. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho mais nessa questão prática, e aí eu quero convidar você a refletir sobre esse significado. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse texto que nós lemos, mas antes, eu queria começar com uma pergunta aqui para você. E aí eu gostaria, se a gente tivesse alguém aqui, quem aqui da convenção, pastor Celso, assim, bastante animado, entusiasmado, assim, que pode ajudar a gente, para dizer o que é a igreja para você. De repente, aqui até com base naquilo que a gente já falou aqui sobre o seu significado, mas o que é a igreja para você, para a sua vida? O que significa a igreja? Tem alguém que gostaria? Só de falar, eu repito aqui, o que é a igreja para você? Irmão, irmã? Quem arrisca? O que se representa quando a gente fala da igreja, esse povo que está aqui? Fala aí, pastor, fala aí, irmão. Castiçal. Um farol, olha só. Muito bem, aponta o porto seguro. Mais alguém gostaria? Mais uma pessoa? Com coragem assim? Além da igreja, eu queria perguntar uma outra questão. O que é a igreja para Jesus? Como que Jesus vê a igreja? A igreja, para a gente, é importante. Saber o que a igreja é, você precisa saber o que é a igreja. Você precisa saber responder o que é a igreja. Quando alguém lhe perguntar o que é esse negócio de igreja, para que serve a igreja, qual o propósito da igreja, a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas você precisa explicar o significado de igreja. Mas para a gente explicar o significado da igreja, para que faça sentido que a gente pensa sobre a igreja, a gente precisa saber o que Jesus pensa sobre a igreja. O que é a igreja para Ele, para Jesus Cristo, para o Senhor dele. E aí eu queria convidar você para refletir num texto de 1 Coríntios. Aqui em 1 Coríntios 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é onde o povo santificado está. Ele vai escrever essa carta, ele vai destinar essa carta à igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa é a proposta e a definição. A igreja é chamada para ser santa. E Paulo vai, em diversas cartas suas, ele vai dizer aos santos da cidade tal, aos santos de tal lugar. Então a igreja pode ser chamada também de os santos. É o povo santo de Deus, posicionalmente santo. Deus nos faz santos. Mas olha só, que interessante. Paulo vai dizer que essa igreja é chamada para ser santa. Ele vai chamar esse povo de santo em várias cartas. Mas veja o que ele diz aqui no capítulo 6. No capítulo 6,
de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, ele vai dizer, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Aí ele diz assim, olha, alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem algumas informações importantes que a gente precisa destacar. Antes disso, tem um autor, um teólogo, Francis Schaeffer, que ele vai dizer que neste mundo pós-cristão, eu só queria explicar o que ele quer dizer com pós-cristão. A gente vive numa sociedade onde nós agora já vivemos num período que é pós-cristandade. Por quê? Porque há um tempo atrás, quando a gente falava sobre Deus, sobre pecado, sobre o amor de Deus, as pessoas todas compreendiam. Por quê? Porque nós tínhamos essa herança, né? Os nossos pais eram cristãos, nossos avós eram cristãos. Mas hoje, no mundo que a gente vive, a gente já tem pessoas, inclusive, que talvez, eu não sei aqui na questão da igreja quando é mais familiar, mas na nossa sociedade a gente tem gente que já não faz mais parte dessa herança, não tem mais essa herança da cristandade. Então a gente vive numa sociedade que é pós-cristã, que não tem mais influência. Então quando a gente fala sobre pecado, quando a gente fala sobre Deus, quando a gente fala sobre igreja, ninguém sabe o que é isso. A gente precisa desenhar, a gente precisa explicar, a gente precisa ser claro para transmitir esses significados para essas pessoas. E aí o Francis Schaeffer vai dizer assim, olha, neste mundo que é pós-cristão já, que já está para um período depois da cristandade, a necessidade básica da igreja é, segundo ele, reforma, reavivamento e revolução construtiva. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a igreja precisa voltar à doutrina e aos ensinos das Escrituras. Parece que é essa a proposta que os reformadores cristãos eles propõem nesse período da Reforma Protestante, que a gente comemora hoje 503 anos, né, de Reforma Protestante. A proposta aqui dos reformadores não era criar um novo movimento, né, uma nova igreja, rachar a igreja, dividir a igreja. A proposta deles era reformar. Na verdade, o que é a reforma? Era resgatar os valores, né? A gente pode dizer que os reformadores eles não são inovadores, como parece que são e como eles foram acusados de ser. Estavam inventando modismos, né? Não. Na verdade, eles são escavadores, porque eles estão resgatando os princípios que foram estabelecidos na palavra de Deus, que foram ensinados pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, foram fundamentados pelas Escrituras. Então, eles estão escavando isso de volta, mas a igreja romana ela não aceita, e aí acontece todo o movimento, toda a história. Se vocês quiserem, inscreva-se aí no curso de teologia, que vocês vão ter aula com o professor e historiador da nossa instituição, o pastor Roberto Júnior Halfstadt, e ele pode explicar toda essa história para vocês, que vale muito a pena. Bom, essa proposta de reforma, ela precisa, segundo o Francis Schaeffer, continuar acontecendo em nosso tempo. Esse é o lema da reforma, como a gente vai ver. E aí, nesse texto que nós lemos, a gente vai ver exatamente isso. Um dos reformadores, o João Calvino, ele vai dizer o seguinte: onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, ali existe uma igreja de Deus, mesmo que ela esteja repleta de falhas. Quando a gente olha para a Bíblia e vai procurar o que é a igreja, conquanto a gente tenha as representações institucionais, regionais, a gente tem as convenções regionais e administrativas, que fazem parte do presbitério da igreja. Mas para a Bíblia, para o Novo Testamento, o que é a igreja? A Bíblia vai chamar a igreja exatamente do povo que se reúne ali para adorar Jesus. Não importa o número desse povo. Pode ser um número grande, uma multidão ali, se estiver adorando Jesus, pregando a palavra de Jesus, é a igreja. Mas se tiver um pequeno grupo ali, com uma família ali adorando Jesus, como era no caso das casas, Paulo vai chamar de igreja. Ele vai dizer a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de ciclano. Ele vai dizer que esse povo reunido é a igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é o ajuntamento desse povo em um local. E aí o que eu quero enfatizar é que o Novo Testamento ele vai trazer a proposta de que igreja ela precisa ser valorizada na sua localidade.
nós temos que fortalecer e valorizar a igreja local, sobretudo. Ela vai dar base e força para as demais instituições da igreja. A igreja local, segundo a Bíblia, e nessa fala de Calvino, é onde o povo se reúne para expor a sua palavra, mesmo que ele tenha falhas, como a gente viu no texto aqui de Paulo aos Coríntios. Veja o que o John Stott vai dizer. Ele tem um livro que ele vai escrever, que é O que Cristo Pensa sobre a Igreja. John Stott vai dizer o seguinte: o que nós mesmos pensamos da igreja, de uma perspectiva interna, e o que os outros que estão de fora pensam, são opiniões igualmente importantes. O que ele está dizendo com isso? Que a gente precisa considerar não somente o que a gente sabe que é a igreja, mas o que as pessoas que não fazem parte deste movimento, que não fazem parte desse contexto, pensam sobre a igreja. E aí eu queria perguntar para você, de forma reflexiva, você sabe o que os vizinhos da igreja onde você congrega pensam sobre a igreja? Você já conversou com eles para explicar-lhes o que é a igreja? Você sabe o que os seus vizinhos onde você reside, onde você mora lá, pensam sobre a igreja? Eles sabem que você pertence à igreja de Jesus e eles sabem o que significa igreja. O John Stott está dizendo que o que os de fora pensam também é importante. Mas como eles vão pensar o verdadeiro, como eles vão saber o real significado da igreja, se nós que somos parte da igreja não transmitir para eles este significado? Por isso é importante a gente estudar e conhecer e saber o significado da igreja. Veja o que ele diz: porém, e aí eu continuo a frase dele, muito mais significativa é a opinião de quem? Do próprio Jesus Cristo. Uma vez que ele é o fundador, uma vez que ele é a cabeça e ele é o juiz da igreja. Então, muito mais importante sobre o que eu penso, muito mais importante do que os de fora pensam, muito mais importante do que nós pensamos, é o que Jesus pensa da igreja. Aí a pergunta para nós é assim: o que Jesus pensa da igreja local onde nós congregamos? Quando ele olha lá para a sua comunidade de fé, o que ele pensa, o que ele poderia dizer? Se a sua igreja fosse destinatária de uma daquelas cartas que Jesus escreveu lá e mandou entregar através de João ali no Apocalipse, qual seria o conteúdo? Qual daqueles conteúdos se encaixaria com a sua realidade? Isso é só para a gente refletir, porque o que Jesus pensa da igreja é de fato imprescindível, é de fato fundamental. Jesus, ele pensa sobre a igreja. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai descobrir o que é a igreja para Jesus, ou o que Jesus ele precisa. A opinião de Jesus precisa ser compreendida por nós, precisa ser valorizada por nós, muito mais do que qualquer outra opinião. E aí é só olhando para a Bíblia e a gente vai descobrir o que Jesus pensa. A gente daqui a pouco vai falar sobre esse texto de Mateus 16. Mas eu queria destacar algumas informações que eu disse aqui no texto de Coríntios. Primeiro, sobre a velha identidade da igreja, a gente pode dizer que a igreja é composta por pessoas que fizeram coisas terríveis. Sim ou não? A igreja de Jesus é composta por pessoas que fizeram coisas terríveis. Nós temos ex-viciados, ex-prostitutas, ex-homossexuais, ex-traficantes, enfim. Nós temos pessoas que fizeram coisas terríveis. O texto diz pra gente isso. Alguns de vós éreis assim. Então nós temos pessoas que eram dessa forma. E a segunda informação que o texto ele vai sugerir para a gente aqui em Corinto é que você e eu somos uma dessas pessoas na igreja. O texto está dizendo que alguns de nós, ele está dizendo para a igreja, alguns de vós, vocês, alguns de nós éramos assim. É possível que você esteja sentado do lado de alguém que era assim. Ou, talvez aí para deixar você um pouco mais chocado, uma outra informação que a gente poderia destacar é que algumas pessoas da igreja, que fazem parte da igreja, ainda fazem coisas terríveis. É possível que você encontre pessoas que façam parte da igreja e que ainda fazem coisas terríveis. O texto está dizendo, Paulo está fazendo uma repreensão aqui, ele está dizendo assim: olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Se você olhar o versículo anterior, Paulo vai dizer exatamente isso. Olha, vocês estão fazendo isso. Paulo vai, de fato, acusar o pecado da igreja de Corinto, está dizendo, vocês estão sendo injustos, vocês estão cometendo este erro. Então é possível que você encontre pessoas na igreja fazendo coisas terríveis. A questão é, o que vai acontecer com quem faz parte da igreja e continua fazendo coisas terríveis? O texto diz para a gente, os injustos não herdarão o reino de Deus. Se você faz parte da igreja e continua fazendo coisas terríveis, você continua na prática do pecado, o que vai acontecer com você? Na verdade, você não faz parte do reino de Deus, você não vai herdar o reino de Deus. Então, essa é uma fala de alerta para a igreja de Corinto, mas também para a igreja do nosso tempo. Sim ou não? Nós precisamos, irmãos, ficar atentos. Será que eu tenho continuado na prática terrível do pecado, sendo que Jesus me chamou para ser santo, sendo que Jesus me chamou para a santidade, Ele me santificou por meio do Espírito Santo, por meio do lavar, né, da sua palavra, diz a Bíblia. Sobre a nova identidade em Jesus, para a igreja de Jesus, eu destaco esses textos aqui. Aliás, esse versículo, ele diz assim, mas vocês foram lavados, santificados e justificados. Lavados aqui nesse versículo, irmãos, lavados aqui nesse texto, traz a ideia de lavados por completo. Quando Jesus nos lava, essa pureza, essa purificação de Jesus aqui, não, essa palavra que é usada aqui, lá no idioma grego, era usado para lavar alguns utensílios, alguns tecidos. Mas Jesus, Paulo utiliza uma palavra aqui que traz a ideia de lavados no sentido completo, no sentido amplo. Você e eu fomos lavados de forma completa. É por isso que a Bíblia vai dizer que uma vez que nós somos lavados, nós não devemos mais voltar a nos sujar com a prática do pecado. Jesus nos lavou, nós fomos lavados. E aí ele diz, vocês foram santificados. A ideia de santificado aqui traz a alusão lá no Antigo Testamento, naquela proposta da consagração, da antiga aliança, de que algo era consagrado exclusivamente para o serviço de Deus, para o serviço no templo, para a adoração a Deus. Então isso não poderia ser contaminado de forma alguma. E aí o texto está dizendo que nós fomos santificados, nós fomos consagrados. Todo filho e toda filha de Deus agora é consagrado, é santificado para pertencer a Jesus, para não viver mais no uso comum. A palavra santificado traz a ideia de separado. Você foi separado para o serviço cristão. Você, minha irmã e meu irmão, foi separado por Jesus, diz a Bíblia, e pelo Espírito Santo, para viver exclusivamente para Deus, somente para Deus. Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus, o povo adquirido pelo seu sangue. E aí a expressão justificados, nós fomos justificados. O que é justificado? A justificação, a palavra justificação aqui, ela vem de um termo legal, né? de um tribunal. Quando alguém cometia um crime, no passado ele precisava pagar pelo seu erro, ele precisava cumprir ali de alguma forma. Só depois que ele cumprisse, só depois que ele pagasse aquilo que lhe era cobrado, aquilo que lhe foi acusado, é que então ele poderia ser livre, e aí ele recebia um carimbo escrito justificado, ou seja, a sua sentença está paga, você é inocentado. A Bíblia está dizendo para nós que Jesus, ele faz isso na cruz do Calvário. Nós somos declarados inocentes. Por causa do sacrifício de Jesus, nós somos carimbados. O preço foi pago, não há mais culpa sobre nós. Não, Deus tira agora, o nosso pecado é imputado sobre Jesus. Ele se torna pecado por nós, nós somos justificados. Então não há mais condenação, diz a Bíblia, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Você ainda acredita nisso? Você, minha irmã e meu irmão, foi lavado, santificado e justificado pelo poder de Cristo, do Espírito Santo. Por isso, viva para a glória dele. Isso é ser igreja, é viver dessa forma, viver essa realidade que só pode ser possível por causa da cruz de Jesus. Só pode ser real por causa da obra do Espírito Santo nas nossas vidas.
Tanto a obra de Jesus na cruz quanto a obra do Espírito Santo são importantes porque Jesus ele traz a possibilidade, mas o Espírito Santo ele torna real na nossa vida. E se você é igreja de Deus, se você faz parte da igreja de Deus, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós, por isso a gente deve viver para Ele em santidade. Amém? Então preste atenção, se a gente tiver um conceito equivocado da igreja, isso vai resultar num conceito equivocado da igreja de Cristo. Aliás, um conceito equivocado do Cristo da igreja resultará em um conceito equivocado da igreja de Cristo. Por isso a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, quem é Jesus? Eu fiz a pergunta para você, o que é a igreja para você e o que é a igreja para Jesus. Agora eu poderia fazer uma outra pergunta para você. Quem é Jesus para você? Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus? E aí, veja, Jesus ele parou lá no texto que a gente leu no início, e ele chegou para os seus discípulos e disse assim, olha, o que está acontecendo aí? Quem está dizendo que eu sou? E aí as pessoas disseram, é um dos profetas, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, e vocês? Jesus está interessado no que os seus discípulos pensam sobre ele. Porque se eu não souber o que Jesus pensa, aliás, se eu não souber quem é Jesus, se eu não souber explicar quem é Jesus para mim, então eu não vou saber explicar quem é a igreja de Jesus. Quem é Jesus para você? Se alguém te perguntasse, o que você responderia? Alguém já lhe perguntou isso? Você sabe responder essa pergunta? Simão Pedro, então, vai dizer, Jesus, tu és o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, você é bem-aventurado, você é abençoado, porque esse negócio não veio da sua mente, Pedro, esse negócio não veio do seu coração, não foi carne nem sangue que te revelou, mas isso é uma revelação do céu, uma revelação de Deus para todos os tempos. Essa declaração de Pedro é a chave para a gente entender a base da igreja, para a gente entender a igreja de Jesus. Diga assim, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você acredita que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi enviado, ungido de Deus, e não é de um Deus mudo, de um Deus caricato, é de um Deus vivo, de um Deus que se relaciona, de um Deus que se faz presente, de um Deus que governa a sua igreja e o seu povo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você é Pedro. Aliás, vocês sabem que Pedro não tinha esse nome, né? O nome aqui é Simão, e aí Jesus vai dar esse nome, o que pode significar para a gente a ideia de que nós também teremos um novo nome, né? Todos nós receberemos um novo nome. E aí ele vai dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existem algumas discussões até com relação à igreja romana, sobre essa questão de dizer que Pedro é a pedra, e ele é o primeiro papa, né? O primeiro bispo da igreja. Mas, de forma simples, o que Jesus está dizendo é assim, olha, sobre esta pedra, sobre esta rocha, e ele não está falando de pronome aqui, ele está falando de algo muito mais profundo, ele não está falando de Pedro, enquanto Pedro é uma pedra que faz parte da edificação da igreja, todos nós somos pedrinhas vivas, né? Pedro vai dizer isso lá na sua carta, Jesus é a pedra angular, mas aqui Jesus é o construtor, como a gente vai ver, e aí ele vai dizer assim, olha, esta rocha que ele está se referindo aqui, não se trata da pessoa de Pedro, não se trata em si do material em si, se trata daquilo que foi revelado para Pedro. Qual foi a revelação que Pedro recebeu? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus está dizendo, então, sobre esta rocha, sobre esta revelação, sobre esta declaração, sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja. É sobre esta verdade, sobre esta base, ou seja, a igreja ela é edificada por Jesus com base nesta verdade, só Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo precisa ser o centro da igreja. Se Ele não for o centro da igreja, ela deixa de ser igreja. Ela pode ser igreja no sentido lá dos cidadãos que se reuniam, né? Mas ela jamais será igreja
no sentido de ser o baluarte da verdade, né, como Paulo vai dizer a Timóteo, aquela que sustenta de fato as verdades, a defesa do Evangelho. Então a gente deve parar de olhar para a igreja sob a nossa perspectiva, e a gente precisa começar a olhar para a igreja sob a perspectiva de como Jesus olha para ela. Como Jesus olha para a igreja? Jesus ele vai olhar para a igreja como o personagem da igreja. A gente precisa saber quem é Jesus. Quem é Jesus na igreja? Jesus é o personagem. Nesse diálogo aqui de Jesus com Pedro, a gente até poderia dizer que Jesus é o personagem principal da igreja. Mas a gente poderia cometer um erro teológico. Jesus não é o personagem principal da igreja. Ele é o personagem da igreja. Sem Jesus não tem igreja. Jesus é o personagem. Ele é o personagem. Ele é que faz a igreja existir. A igreja é dele e vem dele. Sem ele não é possível haver uma igreja. Ele é o personagem, mas ele também é quem edifica. Ele é o construtor. Ele é a base. Aqui nesse texto, ele é quem está construindo, ele é quem está edificando. Ele está dizendo, eu edificarei. Mas o que ele vai edificar? A igreja. E a igreja é de quem? Ele vai dizer, a minha igreja. Então, ele também é o proprietário da igreja. A igreja tem um dono, a igreja tem um senhor. E o senhor da igreja, o dono da igreja, não sou eu. Não são os irmãos mais influentes, não são as famílias mais influentes, não são os líderes mais influentes. Não, irmãos, o dono da igreja é aquele que morreu por ela e por ela se entregou. O nome dele é Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele é o sustentador da igreja. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que as portas do Hades, as portas do inferno, as portas da morte não prevalecerão contra a igreja, porque o Senhor é quem a sustenta, e quando o Senhor sustenta algo, não há nada que possa impedir. Paulo vai dizer assim, olha, o que vai lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele vai dizer, não há nada, nem a morte, nem a vida, nada, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nada absolutamente pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar de Cristo Jesus, irmãos e irmãs. Se você já se entregou para Ele, Ele é quem te sustenta. E Ele não só sustenta a sua igreja, Ele sustenta, diz a Bíblia, todo o universo. Todo o universo. Então, Jesus não disse isso aqui, ó. Jesus não chegou e disse assim, ó, vocês edificarão a minha igreja. Se Jesus tivesse dito isso, a gente até poderia falar, poxa, então eu tenho uma importância aqui fundamental. O que foi que Jesus disse? Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ele também não disse, eu edificarei a igreja de vocês. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja é de quem, irmãos? De quem é a igreja do Austin aqui? De quem é a igreja local lá onde você congrega? Jesus é o dono dessa igreja. Jesus é o dono da igreja Adventista da Promessa. Amém? Amém. Eu queria só destacar essa frase aqui, porque essa frase aqui, ela mexe com as minhas emoções. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus falou. Quantas igrejas realmente acreditam nessa verdade de Jesus? Você acredita nessa verdade? O que são as portas do inferno aqui, irmãos? Sabia que no tempo antigo as cidades eram muradas e haviam portões, né, e portas nas cidades. Para que serviam os portões e as portas ali nas cidades? Para proteção, para o inimigo não vier, para não chegar de surpresa, né, para ninguém ser pego de surpresa, ser invadido ali. Então, elas protegiam. Às vezes parece que a igreja ela é uma coitadinha, né? Às vezes a gente olha para a igreja e a gente fala, nossa, a igreja está sofrendo, a igreja não é mais a mesma. Enfim, a gente começa a conjecturar e falar da igreja, com pena da igreja, com dó da igreja. Nossa, a igreja está morrendo. Não sei se você já usou isso, né? Quando alguém sai da igreja, quando alguém sofre alguma perda, alguma situação triste que às vezes a gente passa. Mas eu quero desafiar você a parar, se você tem feito isso, parar de olhar para a igreja como uma coitadinha. Parar de olhar para a igreja como alguém fraco. Sabe por quê? As portas não são armas de guerra, as portas não são armas de avanço, as portas são como um escudo para proteção. Quem é que está com as portas, irmãos, nesse texto?
não é a igreja. Quem está com as portas é o inferno. A igreja, ela é tão forte em Jesus Cristo que não há porta de lugar nenhum, nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela, porque ela vai avançar sobre essas portas e ela vai passar por cima das portas do inferno, porque ela é dele, é o Senhor quem a sustenta, ele é o dono dela. As portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja, não podem se defender da igreja. Então a igreja não é aquela coitadinha que está se protegendo dos ataques do inimigo, não! Os ataques do inimigo não podem afetar a igreja que confia no dono dela. Na verdade, as portas do inferno vão cair por terra quando a igreja se levantar em nome do Senhor dela. Ela vai triunfante até o último dia. Mesmo em meio às perseguições, o Senhor vai cuidar dela, vai sustentá-la. Quando parecer que a igreja estiver derrotada, o dono dela, o noivo dela, vai rasgar o céu e vai restaurar, fortalecer e levantar a igreja triunfante pelo poder do Evangelho. Pelo seu próprio poder, porque Ele é o Senhor dela. Irmãos, as igrejas que entendem o seu significado, elas não apenas acreditam nessa promessa de Jesus, mas elas vivem assim. Como é que você tem vivido a igreja? Às vezes a gente fala, poxa, a gente ficou nesse período de isolamento, de pandemia, a igreja se enfraqueceu. Não! A igreja não se enfraquece. Já teve períodos da história que a igreja precisou se isolar. E a igreja está aqui, no século 21, mais forte do que nunca, apesar das pandemias, apesar dos problemas, apesar das pestes, porque ela tem um guia, ela tem um Senhor, ela tem alguém que lhe sustenta. Esse alguém é Jesus. Então saber quem é Jesus é saber quem nós somos enquanto igreja. Faz sentido? Se nós desconhecermos o Cristo das Escrituras, nós desconheceremos a nossa própria identidade. Nós jamais saberemos o nosso DNA. O nosso DNA e a nossa identidade não está naquilo que nós construímos ao longo da tradição cristã. A nossa identidade está em Jesus Cristo, o Senhor dela. Amém? Você precisa acreditar nisso e viver dessa forma. E quando a gente pensa em igreja, a igreja é algo imperfeito porque ela é constituída por seres humanos. Mas ela está sendo aperfeiçoada pelo Senhor dela. Aliás, essa é a proposta dos reformadores, né? O lema da reforma, qual que é o lema da reforma protestante? E aí eu já caminho aqui para o final. Igreja reformada, sempre reformando. Essa era a proposta dos nossos irmãos reformadores. E eles também eram imperfeitos. Eles também erraram ao longo da história. Mesmo que a gente erre, a gente não pode perder isso de vista. A igreja, ela é imperfeita porque ela é composta de seres humanos, pecadores, e que precisam se aperfeiçoar, precisam olhar de vez em quando ali, ou de vez em sempre para si mesmo e dizer, olha, de fato, eu preciso parar com isso. Em qual grupo você está? Entre aqueles que praticavam coisas terríveis, ou entre aqueles que ainda praticam coisas terríveis? Jesus te chamou. A primeira mensagem ali de Jesus e a do seu precursor, o profeta João Batista, era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quer fazer parte do reino de Deus? Viva um combate ferrenho contra o pecado que te assedia. O Espírito Santo habita em você, ele vai pelejar contigo. Por isso, mesmo que você esteja passando aí por um período, quem sabe, nesse momento onde a igreja ficou fechada, fisicamente, né, o espaço físico da igreja ficou fechado, você foi impossibilitado de se reunir. Quem sabe muitos estão pela primeira vez aqui reunidos. Quero dizer para você, não desanimar, não importa o que esteja acontecendo, não importa se você pensa que a igreja está fraca, eu quero te desafiar a manter a sua esperança em Jesus, o autor e consumador da fé. Mantenha a sua esperança. Por quê? Porque Deus ainda não finalizou a obra que Ele tem para fazer na sua vida e na igreja em que você congrega, na igreja onde você serve ao Senhor. Paulo vai dizer aos Filipenses que Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou. E Ele não vai parar até que essa obra esteja completa. Creia nisso em nome de Jesus. De repente o que você precisa fazer, o que a sua igreja local precisa fazer, é dar um start para recomeçar. Quem sabe agora nós temos novos desafios, como a igreja online, como a igreja que não é mais apenas
presencial, mas também online. Muita gente tem acompanhado a igreja. O que é que a gente tem que fazer? A gente precisa ter coragem, humildade, para de fato a gente olhar para nós mesmos e termos uma visão real sobre quem nós somos e quem é Jesus. Quem nós somos sem Jesus? Nós estamos perdidos, condenados, julgados. Quem é Jesus? Jesus é o dono da igreja, aquele que nos chamou. E Ele é o salvador da igreja, o santificador da igreja. Então nele nós somos lavados, santificados e justificados. Por isso Deus pode possibilitar novos começos. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu quero te dar essa notícia. Cristo Jesus tem poder para soprar vida e possibilitar novos começos para a igreja. Você acredita nisso? Para a igreja local onde você serve Jesus, Ele pode soprar. Ele pode soprar na sua igreja. Ele pode possibilitar novos começos. Ele pode fazer isso sobre a igreja adventista da promessa. Ele pode fazer isso sobre a convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele tem poder para isso. Você precisa crer nisso e buscar isso em nome de Jesus. Isso é ser igreja, é confiar e é depender totalmente dEle. Dependa dEle, dependa do Senhor Jesus. Amém? Eu quero terminar com essa frase que Jesus tem poder para soprar e possibilitar novos começos. Qual é a crise que a sua igreja local está enfrentando? Qual é a crise que você, minha irmã e meu irmão, está enfrentando? Se você entender quem é o dono da igreja, você vai entender o que significa ser igreja. E você vai ver o que é viver conforme a vontade de Jesus para você, enquanto igreja. Vamos pedir isso ao Senhor? Queria orar mais uma vez. Posso orar mais uma vez, pastor Celso? E pedir isso ao Senhor Jesus. Se você quiser, ore comigo. Vamos pedir ao Senhor Jesus para que Ele venha e possibilite novos começos. Jesus é especialista em recomeços. Olha para a Bíblia, contra as histórias, Deus recomeçou ali de pessoas que estavam sofrendo, estavam tendo dificuldades. E Deus fez isso. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, todo poder está em suas mãos. Acima de tudo e acima de todos está o Senhor entronizado. Aleluia. Vamos orar a esse Deus que é Senhor sobre o céu, sobre a terra e sobre a igreja. Quem sabe você tem dificuldade, se acha dono ou senhor de alguma coisa na igreja, comece agora a confessar e a declarar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é o Senhor da igreja onde você congrega. Oh, Jesus amado, nós te adoramos e celebramos ao Teu nome, porque Tu és o nosso Senhor, o Senhor da nossa comunidade. Nós pertencemos a Ti, é verdade, às vezes falhamos, mas estamos aqui sendo, Senhor, confrontados pela Tua palavra, para mudarmos de postura, porque o Senhor nos lavou, nos santificou e nos justificou. Oh, Senhor amado, ajude a gente a viver como salvos e eleitos, chamados para a santidade. O Senhor nos chamou para representá-lo. Então use-nos, ó Deus. Ajude a gente a entender agora, Senhor, logo mais, qual é o propósito do nosso chamado. Em nome de Jesus. Mas que agora, Senhor, todos reconheçamos o senhorio do Senhor. Tu és o Senhor da igreja. Senhor, ajude a gente a centralizar a nossa fé, o nosso culto, a nossa igreja em Ti somente, Senhor. Somente Jesus Cristo e nada mais, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. E que você continue sendo edificado. Daqui a pouco Deus vai continuar falando ao seu coração. Se você percebeu Deus falar com você, quero desafiar você a se animar mais. Deus vai continuar falando daqui a pouco sobre a sua eclesia que você faz parte. Amém? Que Jesus te abençoe, irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos.